no mínimo regular. Não, não existe. Né? Não há Estado brasileiro que não seja, com perdão da palavra, devedor na questão do encarceramento feminino. Todos eles. Né? Existem algumas poucas experiências, como eu citei, mas ainda são isoladas diante do cenário nacional. E o que é mais grave é que, como as unidades prisionais foram construídas para os homens, há muitas mulheres encarceradas ainda na Polícia Civil, em encarceragens da polícia. E aí, as condições ainda são piores. São casas que não sofreram qualquer tipo de manutenção, antigas, pequenas, superlotadas. Inclusive junto com homens. Em alguns estados, sim. Em alguns estados, infelizmente, sim. E os agentes são homens, né, como a gente já comentou aqui, por conta de serem da Polícia Civil. Não tem serviço de saúde nessas carceragens. Se no sistema é escasso, nas carceragens da Polícia Civil, não há esse serviço de saúde. Elas dependem da generosidade do agente, que vai perceber que ela está passando por algum problema de saúde e aí sim vai chamar ou não uma ambulância. Então, a situação nas carceragens ainda é pior do que no sistema. Nos presídios, existe um acompanhamento psicológico? Existem médicos que tratem de problemas específicos das mulheres? Existe uma situação diferente dos presídios masculinos? Olha, há registros de unidades em que não há ginecologista, então muito menos psicólogo. A escassez é completa, assim, na área da medicina. E quando há, não atende a população carcerária, porque é muito grande. Daí a importância de se reduzir essa população carcerária. Eu não sei em outros estados. É preciso que se diga uma coisa. Nessa área, os estados enfrentam um grande problema. Qual é o grande problema? Bom, em primeiro lugar, é uma realidade nacional de que o atendimento no aspecto médico ainda é muito frágil. Existe uma portaria interministerial que foi subscrita pelo Ministro da Saúde e pelo Ministro da Justiça, que é a portaria 1777 de 2003, que previu e implantou o Plano Nacional voltado ao atendimento da população carcerária, é o Plano Nacional de Saúde no Sistema Carcerário. Especificamente para as mulheres, os estados têm contratado médicos generalistas, feito concurso para médicos generalistas, geralmente clínico geral. Isso gera um problema, porque as necessidades femininas geralmente estão ligadas à área ginecológica. É nessa área que são os maiores atendimentos. Então, não existem nos presídios esses especialistas. E os estados, tradicionais gestores da questão penitenciária no Brasil, repito, eles enfrentam o problema. Os concursos que são realizados para médicos, geralmente são concursos para 40 horas, médicos efetivos, e esse médico possui um gabinete, um trabalho externo. Ele acaba trabalhando, na verdade, apenas 20 horas para o Estado e com uma remuneração baixíssima. Então, o que hoje nós temos? Muitos estados abrem concursos para médicos e não conseguem sequer preencher o número mínimo de vagas porque não há interessados. A remuneração é baixa, ele não vai trabalhar 40 horas semanais por aquela remuneração baixa se não lhe for permitido manter um consultório fora, porque é com isso que ele vai sobreviver. Né? Então, há um paradoxo muito grande, né? O número de agentes penitenciários também por parte dos estados é muito reduzido, a remuneração costuma ser baixa, né? Esses agentes penitenciários, sejam eles masculinos ou femininos, ganham pouco. Hoje o índice de alcoolismo e de problemas de separação judicial, divórcio entre agentes penitenciários, que acabam sofrendo aquele fenômeno da prisionalização, eles têm um regime de folga variável de estado para estado, mas eles deveriam trabalhar 15 dias e folgar 15, em dias intercalados. Para ganhar mais, e ganhar através de horas extras, eles acabam trabalhando 30 dias dentro do sistema penitenciário. Ou seja, eles passam 24 horas do seu dia dentro do sistema penitenciário, tendo esporádico contato com a família. Isso é péssimo. Ou seja, também há necessidade de uma política pública que cuide do cuidador. Porque de nada adianta eu ter uma política voltada para a população prisional se aquele sujeito não for preparado para trabalhar com mulheres ou com homens, né, e não receber uma remuneração condigna. Hoje os estados, além de sofrerem esse problema, estão no seu limite em termos de lei de responsabilidade fiscal. Então, muito dificilmente o estado consegue abrir concurso regularmente para suprir o número de servidores que se aposentam ou saem do sistema para ter um número suficiente para dar enfrentamento a essa questão prisional. Certo, nós vamos fazer um outro intervalo, voltamos em instantes com o programa Fórum, hoje tratando do problema dos presídios femininos no Brasil.
Estamos de volta com o programa Fórum, hoje tratando os problemas dos presídios femininos. Eu gostaria de trazer para essa conversa um apenado que entra de gaiato no navio, são os filhos que vivem a pena de suas mães e que participam de todos os problemas inerentes aos presídios. Existe algum trabalho feito dentro das penitenciárias para, por exemplo, diminuir a quantidade de gravidez? Eu não seria nem se seria justo se colocar essa situação para as mulheres, mas é feita alguma coisa nesse sentido? Na verdade, elas devem ter a liberdade de decidir quantos filhos elas quiserem ter no intervalo que elas quiserem ter, né? Devem ter, assim, acesso às políticas de saúde, como qualquer outra pessoa, porque, afinal de contas, elas perderam só a liberdade delas. Mas o que acontece é que muitas engravidam no cárcere, essas crianças nascem nessas unidades prisionais, o que não deve ser registrado na certidão de nascimento, né? Elas devem, sim, o parto deve ser feito num hospital externo, mas a realidade mostra que muitas vezes eles nascem na própria unidade. Deve ser garantido a essas crianças a amamentação, né? A mãe deve amamentar essas crianças num local apropriado. E elas, pelo menos até os primeiros 18 meses, 1 ano e 6 meses, elas devem ficar com a mãe, por conta da primeira fase ali de contato, em que vai ser feito o vínculo mesmo entre a mãe e o filho. É claro que, com o passar do tempo, deve ser feito um afastamento transitório, né? Porque também a gente sabe que o cárcere não é o local apropriado para a criança crescer. Mas isso deve ser feito de uma maneira muito estudada para que a mãe não perca o vínculo com a criança. Então, quando for receber a visita do filho, que tenha um espaço, né, apropriado para a criança e tudo isso. E no tempo em que a criança permanecer com a mãe, é importante garantir também a política de saúde para essas crianças também, não só com acesso ao pediatra, como também as campanhas de vacinação, né? Agora, é um problema complicado por conta da realidade no Brasil afora, de condições de higiene muito ruins. Imagina quando vem um bebê, né? Uma criança. O tempo de permanência da criança junto à mãe é definido em cada unidade prisional? Ou existe uma regra que determina o tempo máximo de permanência? Na prática varia. Porque, assim, em regra, deveriam ficar até 1 ano e meio com as mães e depois que passado esse tempo, inicia-se um afastamento transitório. Agora, na prática, há casos em que as crianças com 7, 8 anos ainda estão ali convivendo com as mães. Eu acho que o doutor Luciano vai poder ter São casos mais raros, hoje, no Brasil. Até porque, por parte do Poder Judiciário, começou a haver um cuidado maior em relação a essa situação. São das situações mais tristes que eu já vivenciei enquanto juiz de direito. Tenho filhos pequenos e... questão de 2 ou 3 anos atrás, fui visitar uma penitenciária feminina e me chamou a atenção um menininho de 1 ano e meio atrás das grades. Era filho de uma presa. Aquilo me comoveu de tal maneira porque eu me coloquei no lugar do pai desse menino, né? Ou mesmo na situação do familiar, pensando, o que essa criança está fazendo aqui dentro, né? Por conta disso, em Porto Alegre, nós começamos um programa juntamente com a Vara da Infância e da Juventude. E daí um aspecto importante. Há uma necessidade hoje de integração entre juízes de vara de execução penal e juízes de vara de infância e juventude nessa questão das crianças no cárcere. E o Conselho Nacional de Justiça, nós vamos promover em outubro ou novembro desse ano um encontro nacional voltado para juízes, onde uma das questões discutidas é justamente essa necessidade de integração de políticas judiciárias na área da execução voltadas aí para as crianças. E se fez um programa muito interessante, com um assistente social da Vara de Infância e Juventude de Porto Alegre, se começou um programa de migração dessas crianças para as suas famílias extensas. Então, essa criança fica hoje, no mínimo 6 meses, período de amamentação, até no máximo 2 anos com a mãe. Dos 6 meses em diante, dependendo das peculiaridades do caso concreto, da relação mãe-bebê, começa a se fazer a transição. Em algumas mais rápida, outras mais lenta, né? Mas é importante que se diga o seguinte, também, que esses programas têm dado certo. Em Minas Gerais também, já falei antes, o Centro de Referência à Mulher Gestante, uma experiência muito boa que deve ser conhecida até pela TV Justiça para afirmar, olha, é possível fazer uma coisa diferente, né? Não precisamos reproduzir sempre as experiências negativas, mas de qualquer forma, essa questão da mãe no cárcere, ela tem um outro aspecto também. A presa que entra já grávida, né, para fazer o desligamento dessa criança, por vezes, é bastante complicado. Quando a criança nasce,
a presa, ela é levada para um local apropriado, geralmente o quê? O berçário, a creche, um local onde ela tem algum tipo de privilégio em relação às outras apenadas. Então, não raro, as assistentes sociais e psicólogos que trabalham dentro do sistema penitenciário dizem que a mãe, por vezes, vampiriza essa criança, utiliza a criança como massa de manobra para ter esses benefícios para ela, mãe. Então, tem que se ter um cuidado muito grande quando se lida com essa situação, porque existem duas situações. A situação da criança, que é prioridade, e aqui também no sistema penitenciário ela tem que ser prioridade absoluta, como diz a Constituição Federal, né? Antes do interesse da mãe presa vem o interesse da criança, eu tenho que ver qual é o melhor interesse da criança, né? Para depois, num segundo plano, olha, vou ver a situação também da apenada, para evitar que ela vampirize, vamos dizer assim, né? Em seu benefício, no seu interesse, a questão da criança mantida com ela. Né? Mas as boas experiências estão aí. Essa transição que vem sendo feita em Porto Alegre, junto com o Juizado da Infância e da Juventude, tem dado muito certo. Eram cerca de 60 crianças, hoje são cerca de 20 na penitenciária feminina. Cerca de 40 já saíram para as famílias extensas. E os assistentes sociais da vara da infância estabelecem todo um cronograma de visitas da avó, do tio, do pai, da mãe que fica com essa criança, para que ela não perca o vínculo com essa mãe. Né? Dificulta um pouco quando a família reside no interior, mas daí esse vínculo tem sido mantido através de visitas um pouco menos frequentes, mas tem se mantido. 2 anos seria um tempo interessante para uma criança não passar disso? Eu, sinceramente, como juiz de direito, as experiências que eu tive, quanto antes, melhor. Claro, eu tenho que observar uma coisa que é muito importante para o pessoal da psicologia, e é importante, é a manutenção do vínculo mãe-bebê. Ele é extremamente importante, porque ali, naqueles primeiros 3 anos, eu tenho a formação da personalidade dessa criança. Então, eu tenho que levar isso em consideração, um dado. Agora, eu não posso deixar a criança presa com sua mãe. A criança não está cumprindo nenhuma pena. Ela só está ali no cárcere em função da mãe. Então, eu tenho que começar a fazer essa transição. Como ela é feita? Depende, como eu disse, de caso a caso. Às vezes ela é mais rápida, a mãe se conforma, vai se fazendo um trabalho de psicologia, com o pessoal da assistência social que consegue convencer essa mãe. E hoje, pelo menos em Porto Alegre, nessa experiência que a gente vem fazendo há quase 2 anos, as mães presas, na medida do possível, têm dito, não, tira ele daqui de dentro. Ou seja, elas são convencidas ao longo do tempo que aquele não é o ambiente para a criança. E não é mesmo. Né? Então, é por isso que esse programa, no máximo, ele é estendido até 2 anos. Porque algumas situações são conflituosas, né? A mãe está tão apegada, tão arraigada àquela criança, que eu não posso dizer que em 6 meses ou 6 meses e um dia eu posso tirá-la da mãe. Não é bem assim. Eu tenho que ver o caso concreto. Não havendo essa família para dar o apoio do lado de fora, qual o destino das crianças? Nesse caso, os assistentes sociais lutam muito para que se ache uma família extensa, que é o adequado. Né? Se eu não achar uma família extensa, pelo menos que eu tenha uma pessoa amiga da família ou da própria presa que possa ficar com essa criança, em último caso, o abrigamento. O abrigamento é a última alternativa possível. Né? Quando daí não há nenhum vínculo, não há nenhuma pessoa que possa prover e atender aqueles interesses da criança. O último caso, o abrigamento. E esse isolamento, perdão? E sempre temporário, porque quando ela for colocada em liberdade, ela vai ter a filho de volta. Reaver a guarda dos seus filhos. Imediatamente. Sim. Esse isolamento que o senhor falou, que precisa ser feita quando se trata de uma mãe, esse espaço existe nos presídios? Não, ele é improvisado. Na verdade, são celas que são destinadas às mães gestantes, quando está quase para dar à luz, ou para aquelas mães que têm os seus bebês pequenos, e elas ficam todas juntas em um determinado ambiente. Às vezes, e não nem tanto, né? Às vezes, pode-se dizer que é frequente, na maioria dos casos, dormindo com seu bebê do lado da cama. Né? Não tem nem o berço para o bebê. E ele fica o tempo todo dentro da cela, não existe um espaço de descanso? Eles tomam sol, vão para fora, mas é uma coisa assim, 2 horas, tomam sol, volta, ou convive num pátio amplo, onde as mães... não existiria uma creche onde ele fica? Existem poucas